Nesse vídeo você vai descobrir os maiores segredos e curiosidades por trás da animação Invincible e descobrir o que essa produção tem de mais insana. Que os quadrinhos foram criados pelo Robert Kirkman, o mesmo criador de The Walking Dead. Eu acredito que você já saiba, mas algo bem interessante é que com certeza você conhece alguns atores que fazem as vozes originais dos principais personagens, como a voz do Omni-Man é feita pelo J.K. Simmons e a Sandra Oh, muito conhecida por fazer Christina Young em Grey's Anatomy, faz a voz da Debbie. A voz do Mark, quem faz é o ator do Glenn em The Walking Dead. O Image Comics, que faz os quadrinhos de Invincible, foi fundado por vários ilustradores da Marvel e DC, que não estavam contentes com a liberdade criativa e também questões relacionadas aos direitos dos quadrinhos. E assim surgiu a Image Comics com termos mais favoráveis. A terceira curiosidade é que isso influenciou a narrativa em forma de sátira dos super-heróis que conhecemos, já que muitos que estavam envolvidos na Marvel e na DC também trabalharam em Invincible. A animação da Prime, que conhecemos hoje, não foi a primeira tentativa de adaptar os quadrinhos, já que em 2017 o universo tentou adaptar em formato de filme, mas o projeto acabou sendo cancelado por inúmeros motivos. Apesar disso, a ideia de produzir um filme ainda está na jogada. O showrunner da animação considerou fazer ela em formato live action, mas acabou não acontecendo por dois motivos. Um deles é que eles não conseguiriam manter o mesmo visual dos quadrinhos, e o segundo é que nas cenas de destruição, o investimento era de 50 milhões de dólares por episódio. Então tinha esse pequeno probleminha. A sexta curiosidade é que a animação tinha um orçamento de 10 milhões de dólares por episódio, o que ainda é bastante, mas nada comparado a 50 milhões. Outra curiosidade bem interessante é que o criador dos quadrinhos escreveu a última cena do primeiro episódio, que é uma cena extremamente sangrenta. Então, além de ser produtor e criador dos quadrinhos, ele também se envolve nos roteiros dos episódios. O nome da escola do Mark é Reginald VelJohnson High, que é o nome de um ator e comediante americano, que inclusive faz a voz original do diretor da escola. Um fato bem doido e estranho é que o Omni-Man é frequentemente comparado a Hitler. Além de ter a aparência um pouco parecida por causa do bigode, ele também acredita que existe um tipo de raça suprema. Então essa comparação acaba fazendo bastante sentido. A empresa que faz a animação de Invincible, a Windsun Sky, curiosamente não fica nos Estados Unidos, mas sim em Vancouver. Uma curiosidade que você aí pode até considerar um easter egg é que além do I no uniforme do Invincible representar obviamente a inicial do nome, também representa a logo da Image Comics. A ideia da abertura escrita Invincible aparecer toda vez que alguém fosse pronunciar o nome foi ideia do Robert Kirkman. Porém, os roteiristas tiveram bastante dificuldade em inserir isso nos episódios. Para você ter uma ideia, foi tão difícil que no episódio 5 da primeira temporada, a abertura só aparece aos 15 minutos. Isso acontece também porque os roteiristas não queriam deixar isso uma coisa forçada. Se você parar para pensar, é uma abertura bem simples. E eles fizeram dessa forma porque eles tinham duas opções. A abertura teria que ser marcante ou curta. Sendo assim, a melhor opção acabou sendo escolherem abertura curta, pois assim eles teriam ainda mais orçamento para gastar nos episódios e não somente uma abertura. Algo bem interessante é que eles também queriam uma abertura que mudasse um pouco a cada episódio. Então, se você notar bem, sabe aqueles respingos de sangue que vão aparecer no nome Invincible? Pois é, quanto mais sangrento está o nome, mais o Mark apanha naquele episódio. A trilha sonora foi composta por John Paisano, que já realizou vários trabalhos, como por exemplo a trilha sonora de Maze Runner, da série Demolidor, e também de jogos bem conhecidos como Spider-Man e Spider-Man Miles Morales. Uma adaptação que eles tiveram que fazer dos quadrinhos para a animação foi a luta do Omni-Man contra os Guardiões Globais. Isso porque nos quadrinhos ela dura apenas alguns segundos, e na animação eles fizeram uma luta bem impactante. Algo que talvez tenha passado despercebido para você que assistiu é que o Vento Vermelho, que seria ali uma sátira do Flash, diferente do herói da DC,
ele não consegue, digamos que, desligar o poder dele. Então, ele sempre está vendo as coisas de forma muito lenta, inclusive durante conversas, e isso deixa ele facilmente entediado. E um dos fatalities do Omni-Man em Mortal Kombat foi inspirado justamente na cena em que ele derrota o Vento Vermelho. O herói favorito de Mark é uma referência ao Science Dog, que é um quadrinho também escrito pelo Robert Kirkman. Um detalhe que você pode não ter notado é que em um dos episódios aparece um múltiplo, que é irmão da Duplicate. E caso o nome dele não tenha deixado claro o suficiente, sim, ele tem o mesmo poder que ela. Há rumores que a Eve foi inspirada na Mary Jane dos quadrinhos de Spider-Man. Uma das adaptações que aconteceram dos quadrinhos para a animação foi a aparência da Amber, já que nos quadrinhos ela é loira dos olhos azuis. E algo bem legal é que a aparência dela na animação foi inspirada na atriz que faz a voz original dela, que é a Zazie Beetz, que já participou de filmes como Trem-Bala, Deadpool e Coringa. Tem um episódio em que eles estão avaliando possíveis recrutas e lá no fundo a gente pode ver um easter egg. Basicamente, aparece um personagem muito parecido, para não dizer igual, ao Saitama de One Punch Man. Óbvio que ele não era, até porque o Robert Kirkman revelou que o nome do personagem era Two Punch Man. Gente, esse foi o vídeo com 24 curiosidades sobre Invincible. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Esse foi o vídeo e até a próxima!